Olá, eu sou Ilan Gottlieb, sou um dos sócios fundadores da Fonte Imagem. Bem-vindos a mais um Fontecast. Eu tenho o prazer hoje de estar com o Dr. Bruno Hassel, que além de ser amigo, é um dos ícones da radiologia que a gente chama de músculo-esquelética, né, que investiga a parte óssea e muscular do corpo. E o Bruno tem um currículo extenso e trata de atletas, assim como trata de pessoas não atletas. Então a gente vai poder extrair dele a grande experiência que ele tem nesse mundo do exercício também, além da radiologia geral. Então, Bruno, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado fazer o Fontecast. Eu queria agradecer o convite, não só o convite, mas a parceria também, a amizade de todos os dias. Começa um pouquinho falando um pouco de você, sua formação, de onde você veio, talvez até o que te fez fazer radiologia e paixão pela parte radiológica. Boa tarde, Ilan. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Bruno Hassel, sou médico radiologista, especialista em radiologia musculoesquelética. Eu me formei em medicina pela UFRJ, fiz residência em radiologia e diagnóstico por imagem na UERJ. Em seguida, eu fiz uma especialização aprofundada em radiologia musculoesquelética na França. Eu voltei para o Brasil em 2006, início de 2006, e desde então eu trabalho exclusivamente com radiologia musculoesquelética, principalmente com lesão ligada ao esporte, que é a minha grande paixão. E na França, o que você fez na França? Onde você foi na França, por quê? Para ver alguma coisa específica ou de uma forma genérica, músculo esquelético? Eu fui na França para buscar radiologia musculoesquelética. Tinha dois radiologistas que eu busquei, que eu queria acompanhar lá. E não tinha dentro desse segmento, dessa subespecialidade do músculo esquelético, não tinha nenhum segmento específico. Eu sabia que essa era a minha área. Quando eu entrei na radiologia, eu vi que haviam subespecialidades, né, que era um grande mundo e que lá dentro tinham outros setores, a parte da neurologia, a parte da radiologia torácica, a parte da medicina interna e, dentre elas, o músculo, que foi o que mais me atraiu. Então eu fui para a França buscando as pessoas que eu conhecia, que eu ouvia falar, que eu tinha referência para me especializar. Então eu fiquei na França, em Paris, mais especificamente no Hospital Pitié-Salpêtrière e na Clinique de Lille, acompanhando os médicos que faziam músculo lá, principalmente dois professores que foram assim muito importantes nessa formação, que foram o Dr. Jean-Louis Brasser, sobretudo na parte de ultrassonografia musculoesquelética, e o Dr. Bernard Roger, aí sim já muito voltado para a medicina do esporte, né, para a radiologia focada em lesão ligada ao esporte. Legal. Explica um pouquinho para o público, que às vezes é um público menos informado sobre a radiologia, qual é a diferença entre as modalidades de imagem. Quer dizer, a gente na radiologia esportiva, musculoesquelética ou esportiva de uma forma mais específica, usa muito a ressonância, usa bastante ultrassom e usa menos a tomografia. Me explica um pouco a diferença de que serve cada um desses, quer dizer, qual a utilidade de cada um desses e por quê? Na radiologia a gente tem várias ferramentas, né, vários métodos de imagem, e diferentemente do que boa parte das pessoas pensam, um não anula o outro. São ferramentas que têm aplicação e limitação diferentes, cada um com as suas indicações e contraindicações. Então, um método não veio para colocar fim ao método anterior. Eles são complementares, eles se ajudam. Não raro a gente faz uma ressonância magnética de um determinado segmento, de uma articulação, e a gente precisa fazer um raio-x, um simples raio-x, para poder ter informações adicionais. Esqueci do raio-x. Que só o raio-x me fornece. Então, todas as ferramentas são importantes dentro da radiologia. Na radiologia musculoesquelética, na prática, as que a gente mais utiliza são o ultrassom e a ressonância magnética. O ultrassom é um método excelente, super valioso para avaliação, sobretudo das lesões musculares e tendíneas. E esse grupo de lesão é o grupo que mais causa o afastamento do atleta de suas atividades esportivas, né? Lesões do músculo e lesões do tendão.
O ultrassom é um método rápido, simples, simples de ser executado. Muito disponível, muito acessível. O ultrassom é um aparelho relativamente pequeno e que precisa simplesmente de uma tomada para funcionar. Ele é um método absolutamente inócuo, não tem radiação, não causa nenhum mal ao paciente. Ele me permite uma avaliação muito sofisticada da microestrutura, tanto do músculo quanto do tendão, a meu ver até de uma forma mais precisa do que a própria ressonância. Ele é confortável de se fazer, né? Um exame rápido, não tem nenhum problema maior na sua execução. Ele tem a característica única dentro da radiologia de ser um exame dinâmico. Então eu posso fazer o exame durante o movimento, durante a ativação de uma articulação, durante relaxamento e contração muscular. Então isso no estudo do aparelho locomotor é muito importante. E eu posso facilmente fazer um estudo comparativo com o lado oposto, na maioria das vezes. Então eu posso olhar a coxa, por exemplo, que não está acometida, que não tem lesão, para eu fazer uma comparação entre um lado e o outro de uma forma muito, muito rápida, muito simples. Limitações da ultrassonografia. A gente costuma dizer que é um método que é operador e máquina dependente. Então isso significa que você precisa ter um radiologista que tenha conhecimento e experiência em ultrassonografia musculoesquelética e você precisa ter um aparelho bom. Um sem o outro não funciona. Determinados músculos mais profundos e em topografia anatômica mais complexa, o ultrassom tem uma limitação. Assim, eu fico um pouco limitado para fazer a avaliação completa desses músculos. Aí seria a ressonância. Exato. Um exemplo clássico são os músculos da pelve, da bacia. Existem vários pequenos músculos auxiliares na pelve que costumam se lesionar nas atividades esportivas e eu não consigo alcançar no ultrassom. Mas para músculos superficiais, tornozelo, punho... Perfeito. Musculatura anterior e posterior de coxa, lesões de panturrilha, lesões musculares e tendíneas do ombro, cotovelo, punho... Você conseguiria ver um cruzado anterior com ultrassom? Não. Pois é. Essa é a segunda limitação importante. Para as lesões intra-articulares, o ultrassom também tem uma capacidade limitada de avaliação, né? Principalmente nessas estruturas como cartilagens, meniscos, ligamentos intra-articulares, como são os cruzados do joelho, estruturas de reforço que a gente tem nos quadris e nos ombros, chamada labrum, também são lesões que eu vou ter uma capacidade limitada com o ultrassom em alcançar. Tá? A ressonância é o carro-chefe no estudo do sistema musculoesquelético. É o exame, por definição, nosso top de linha. Ele tem uma capacidade única de caracterização tecidual, né, dos órgãos e das lesões. É o exame definitivo para as lesões articulares. É o único exame de imagem que vai me permitir detectar edema ósseo, né? Isso é muito importante, porque às vezes num trauma você não quebra o osso, mas você faz uma inflamação, você faz um edema dentro desse osso, e eu só consigo detectar isso com a ressonância, da mesma forma que eu só consigo detectar reação de estresse, que é um edema ósseo, com a ressonância. Então sem dúvida o nosso carro-chefe. Perfeito. Limitações da ressonância. É um exame caro, é um exame complexo, é um exame que precisa de uma estrutura muito grande ao seu redor, tanto estrutura física, né, a sala tem que ser especial, quanto de pessoal. Eu preciso de uma equipe treinada e habilitada para a ressonância. Sim. É um exame desconfortável, quem já fez sabe, né? É um exame que demora um tempo, o aparelho é barulhento, você tem que estar dentro daquele tubo, e isso por si só já é uma limitação, tem paciente que não suporta. Especificamente com relação ao sistema musculoesquelético, existem alguns dispositivos, alguns artefatos muito utilizados em cirurgias ortopédicas que atrapalham um pouquinho. Que atrapalham o exame, né? A ressonância é um grande campo magnético. Então, artefatos metálicos podem degradar a imagem a tal ponto de me impedir de avaliar aquele segmento. Então, hastes metálicas, placas metálicas, parafusos, âncoras, próteses articulares são fatores limitantes para a ressonância.
E tem alguns dispositivos que são contraindicações formais, né? Alguns tipos de marca-passo, alguns tipos de clipes de aneurismas intracranianos, alguns tipos de neurotransmissores, são dispositivos que o paciente não pode entrar pela possibilidade daquilo sofrer algum tipo de dano dentro do aparelho. Hoje em dia, uma enorme maioria dos marca-passos e desfibriladores já pode, com alguns cuidados, né? Mas realmente alguns clipes cerebrais e intracorpos. Sobretudo os mais antigos, né? Marca-passos praticamente não tem mais antigos que não possam mais de jeito nenhum. Alguns precisam de reprogramação, mas você consegue botar dentro, entendeu? Porque os marca-passos da década de 80 já acabaram a bateria, né? Você não tem, então isso já não tem tanto problema. Agora, uma pergunta. Por que 2 jogadores com a mesma lesão grau 2 podem voltar em tempos tão diferentes à atividade física, atividade às vezes recreativa, às vezes profissional? O que significa, né, em termos de fibras lesionadas, ter uma lesão grau 2 e por que essa heterogeneidade tão grande de resposta fisiológica à lesão, de quanto tempo vai voltar para a atividade? Vamos lá. Pergunta super interessante. Essa questão da classificação das lesões musculares, da graduação das lesões musculares, é uma questão complexa. Existem atualmente várias propostas diferentes de classificação de lesão muscular, o que significa que nenhuma é absoluta. Não há um consenso sólido. Significa que nenhuma é maravilhosa. Nenhuma é maravilhosa, né? Ainda não há um consenso sobre qual é a classificação mais efetiva. Antigamente, nós tínhamos uma classificação amplamente conhecida, uma classificação mais clássica, que dividia as lesões musculares em 3 graus, onde o grau 1 era simplesmente um edema muscular, sem ruptura franca das fibras, o que a gente chamava de um estiramento muscular leve. O grau 2, uma ruptura parcial, e o grau 3, uma ruptura completa. O grau 1, ok, tudo bem definido, edema sem ruptura, ok. O grau 3 também, bem determinado, uma lesão completa. O grande problema era a tal lesão grau 2. Por quê? Um atleta que sofreu uma lesão muscular que acometeu 5% das fibras daquele músculo e outro atleta que teve a lesão no mesmo músculo, mas que acometeu 90% daquele músculo, essas 2 lesões são lesão grau 2. Entendi. Mas são muito diferentes. Mas são completamente diferentes. Elas têm comportamento completamente diferente. A sintomatologia, as limitações que elas vão trazer ao atleta, a conduta terapêutica e o tempo de recuperação, o tempo para retorno ao jogo desses 2 atletas é completamente diferente. Então, o surgimento de novas classificações foi justamente no sentido de tentar organizar isso melhor. Atualmente a gente utiliza, uma das mais utilizadas atualmente é a classificação britânica. Ela leva em consideração a extensão da lesão muscular propriamente, o tamanho, a extensão do edema que acompanha essa lesão e a localização dessa lesão dentro do músculo. Essa lesão está na periferia do músculo, ela está no meio do músculo, ela está na junção miotendínea, ela está no tendão. Né? Todos esses aspectos são importantes na determinação da recuperação desse atleta. Né? Além disso, uma lesão grau 2 em um músculo A vai se comportar diferente. O que significa muscular? Um músculo qualquer, um dado músculo, uma lesão grau 2 nesse músculo vai ser diferente da lesão grau 2 de outro músculo. Elas vão se comportar de forma diferente. E também tem um aspecto pessoal, né, do indivíduo. Como é que aquele indivíduo, aquele paciente, aquele atleta responde às lesões musculares? Ele tem mais tendência a fazer uma regeneração tecidual ou ele tem mais tendência a fazer fibrose? Como é que está o condicionamento físico dele? Como é que está a saúde dele naquele momento? Tudo isso vai interferir, né, na recuperação e no tempo dessa recuperação. Isso a gente está falando só do grau 2. Entendi. Ou seja, existem muito mais variáveis do que você simplesmente determinar qual é o grau da lesão. E pegando esse gancho, quer dizer, tem pegando essa questão multifatorial, né, da clínica e do retorno ao exercício, existe alguma lesão, algum achado de imagem que prevê que a pessoa vai se machucar? Quer dizer, que eu consigo, olhando uma imagem, dizer esse cara vai nessa temporada
não vai terminar a temporada sem se machucar? Olha, a gente costuma dizer que o fator de risco mais importante para você ter uma lesão muscular é você ter uma lesão muscular prévia. É você já ter lesionado aquele músculo. Principalmente se essa lesão muscular evoluiu com uma fibrose maior, né? Ou seja, que aquela lesão, a capacidade de reconstituir as fibras musculares foi menor do que o tamanho da lesão. Então ele acaba fazendo fibrose, que é uma espécie de uma cola que vai tampar aquela lesão, o que não foi regenerado. Então, atletas que já tenham tido uma lesão prévia e que tenham cicatrizes com tecido fibrocicatricial extenso, em tese, são pessoas que têm uma predisposição maior para ter uma nova lesão muscular. Mas, de uma maneira geral, em um paciente são, um paciente que não tem lesão nenhuma, se a gente está fazendo um exame onde a gente não detecta ou ele não tem nenhum histórico de lesão, não existe nenhum achado de imagem que me permita dizer, olha, esse atleta tem uma predisposição a se lesionar. Os atletas profissionais são monitorados de uma forma muito, muito, muito estreita, muito próxima, em vários parâmetros, justamente para a gente tentar controlar a carga de exercício que esse paciente sofre, tanto nos treinos quanto nas competições, e tentar prever, né, ao máximo essa lesão, tentar evitar ao máximo essa lesão. Mas esses parâmetros são muito mais clínicos e bioquímicos e fisiológicos do que propriamente por achados de imagem. Então isso está muito mais no campo da clínica médica e da fisiologia do que propriamente da radiologia. Agora, não tem um exame que você possa fazer pré-temporada que vá prever, mas talvez você trate diferente um atleta que já seja do clube e trate diferente do ponto de vista de análise, mesmo por imagem apenas, do que um atleta que está sendo contratado agora, né? Como é que você cuida disso? São cenários diferentes, né? Quando a gente faz uma avaliação pré-temporada, né, do retorno dos atletas de um período de férias, por exemplo, né, e o início daquele ano de competição, a gente costuma fazer uma avaliação criteriosa de todos os atletas em vários parâmetros médicos, né? Mas é uma avaliação ampla, né, que está muito baseada nos aspectos clínicos e laboratoriais desses atletas, né? Então a gente faz uma avaliação clínica, cardiológica, otorrinolaringológica, oftalmológica, odontológica, todos os parâmetros bioquímicos desses atletas, né, os testes de esforço, ergospirometria e tudo mais. E os atletas que têm alguma queixa específica, né, ou que têm um histórico de lesão anterior e que continuam tendo sintomatologia, a gente vai fazer os exames de imagem de uma forma orientada, de acordo com os achados clínicos, e não sistematicamente em todos os atletas. Porque atleta profissional, via de regra, tem lesão. Assim, isso é interessante. A questão não é se ele tem ou não lesão. A questão é qual lesão está causando a sintomatologia e, sobretudo, a redução da performance daquele atleta. Então, para o atleta que já faz parte do grupo e que a gente está fazendo uma avaliação pré-temporada, eu acho que os exames de imagem são pontuais, são para casos específicos, como o próprio nome diz, é um exame complementar, de acordo com os achados clínicos. Agora, para o atleta que está sendo contratado, para o atleta que está em vias de assinar um contrato, a gente costuma sim fazer uma varredura mais completa por exames, com exames por imagem, para a gente ter uma espécie de marco zero daquele paciente, daquele atleta, né? E tentar avaliar a quantidade a chance dele parar também no meio, não? Exatamente, exatamente. A gente tenta tentar rastrear, né, aonde aquele atleta pode ter alguma questão osteoarticular ou miotendínea ao longo da temporada, né, e ao longo do contrato dele conosco. Então a gente faz sim uma avaliação, inclusive por imagem, né, tem um protocolo de exames que a gente tem que seguir para a gente poder fechar esse contrato. São duas situações diferentes. E você já se deparou com um atleta
que tem uma lesão feia no método de imagem, ressonância, por exemplo, e ele fala que tô ótimo, quero jogar, me deixa jogar, esse exame de imagem é totalmente discordante do que eu tô querendo fazer. Sim, com muita frequência. Os atletas profissionais e os atletas de alto rendimento e tal, são realmente diferenciados. Eles são pessoas diferenciadas. Assim. Em geral, muita eles tolerância. são jovens, saudáveis, bem nutridos, extremamente fortes, motivados, com uma constituição física que foi moldada ao longo dos anos para aquela atividade e dedicam a totalidade do seu tempo para aquilo. Então eles têm uma vontade de estar ali, né, e uma capacidade de se regenerar, de se curar dessas lesões, que realmente está acima de nós seres humanos normais. Né? Inclusive porque quando um atleta profissional se lesiona, a recuperação dele faz parte do trabalho dele. Ele está ali para aquilo. Então, se eu ou você temos uma lesão muscular, uma lesão articular, a gente vai procurar um auxílio médico e vai ser encaminhado à fisioterapia. A gente vai fazer fisioterapia 2 vezes na semana, 3 vezes, quando muito, ali ao final do dia após a atividade física. Um atleta profissional ele vai fazer a fisioterapia 3, 4 vezes por dia, além de todas as outras coisas. Ele vai passar o dia inteiro, né, em função de se recuperar, porque é o ofício dele. Então, são realmente categorias diferentes. E eles têm uma motivação incrível. Assim. Eu lembro de ter feito exame em um atleta jovem que tinha uma lesão muscular importante de reto femoral. O reto femoral é um músculo da loja anterior da coxa, muito importante no atleta de futebol. Ele tinha uma lesão que a gente chama de lesão em desenluvamento, uma lesão importante, tinha rompido a porção central desse músculo por completo, e ele estava, não, tô bem, eu falei, se fosse comigo eu estaria de cama, eu não, tô bem, tô ótimo, vim aqui só para ver como é que tá. E eu lembro também de uma atleta que eu trabalhei nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio, e teve uma atleta que se lesionou num jogo, fez um entorse grave de tornozelo, e ela saiu da quadra e veio fazer exame conosco. A gente tinha uma policlínica super bem equipada lá na Vila Olímpica, e ela fez uma ressonância do tornozelo. Ela tinha rompido completamente o ligamento talofibular anterior, que é o para-choque do tornozelo, é quem segura a primeira pancada. E quando ela saiu da máquina, ela quis falar comigo para saber como tinha sido o exame. Eu falei, não, perfeitamente. E aí, doutor, o que aconteceu? Olha, você rompeu um ligamento do tornozelo. Tá, mas o que isso significa? Bom, essa região do tornozelo nós temos, de uma maneira assim bem sucinta, nós temos 3 ligamentos. Esse ligamento faz parte de um complexo de 3 ligamentos, e você rompeu completamente um deles. Ela falou, então tá ótimo, eu tenho 2, posso voltar para a quadra? Não, você vai conversar com o seu médico e a gente vai tratar dessa lesão. São pessoas realmente diferenciadas, não só na capacidade de se recuperar, como na disposição em continuar competindo. E tolerância à dor. Tem algum... Para uma pessoa normal, não um atleta, uma pessoa que faz exercício recreativamente, por saúde, e às vezes até um atleta amador de alto desempenho, que gosta muito, mas tem a sua atividade laboral não relacionada ao exercício. Tem algum achado da ressonância que você fala para ele, não dá para fazer esse exercício que você está fazendo? Quer dizer, a ressonância pode informar que tipo de... Ressonância ou ultrassom, achado de imagem, pode informar para ele alguma coisa que ele não acha que você deva fazer mais, ou até coisas mais radicais. Por exemplo, a pessoa gosta de correr, tem algum achado na ressonância que você fala, corrida não é seu esporte? Ou a pessoa quer voltar a correr daqui a 2 semanas e fala, cara, a ressonância não recomenda que você faça isso? Eu acho que a ressonância isolada, ou qualquer método de imagem, isoladamente, sem a correlação clínica, não. Em um atleta recreacional, amador ou profissional, que esteja assintomático, e que venha fazer um exame para ver se tem alguma coisa, não, existem algumas
algumas variantes anatômicas, né? Algumas um ossículo acessório que possa talvez predispor algum impacto, mas são casos muito, muito isolados. De uma maneira geral, não existe um dado que vá me dizer em um paciente assintomático que ele tenha predisposição a ter aquela lesão A ou lesão B. Não acredito. Eu acho que o mais importante é sempre isso ser pautado pela clínica, né? Pela avaliação médica, um bom exame clínico, uma história detalhada sobre, né, a vida desse paciente, para que em cima disso a gente possa determinar a capacidade dele para esse ou aquele esporte. Isoladamente, não. E quando você fala dos isquiotibiais, quer dizer, os isquiotibiais são grupos musculares que são muito lesionados, né? A gente já tinha conversado sobre isso antes. Os isquiotibiais, tem alguma coisa que você... Tem algum achado da ressonância que te faz permitir ele voltar antes ou depois, baseado... Ou também a mesma coisa clínica? Deixa ser um pouco controverso, pegando um gancho nessa pergunta. Se a tolerância da dor é tão variável entre os seres humanos, e é muito variável, por que a tolerância da dor é o mais... Obviamente você não quer ficar com dor, né? Mas se a tolerância à dor é uma coisa tão variável, por que a gente dá tanta importância para a dor e menos importância para a imagem? Tentando ser controverso aqui, porque obviamente a gente sabe que a medicina tem o seu pilar fundamental, a clínica, né? Mas será que a imagem é subvalorizada nesse aspecto? Bom, eu vou puxar isso para a minha seara, para o campo das lesões ligadas ao esporte, né? As lesões musculares são as lesões que causam com mais frequência a interrupção da atividade física. De uma maneira geral, a gente consegue separar as lesões musculares em alterações funcionais e alterações estruturais. As alterações funcionais são aquelas em que o atleta sente dor, né, tem uma limitação na sua capacidade e uma redução da sua performance, mas que aquelas alterações não causaram uma alteração detectável pelos métodos de imagem. E isso acontece, mesmo com a ressonância. A ressonância é um método excelente, muito capaz, mas ele tem um limite de resolução. E existem algumas lesões que estão abaixo desse limite de resolução. O paciente sente dor, mas não vê nada na imagem. Não vê nada na imagem. Ou, quando muito, eu vejo um leve edema naquele músculo, mas sem alteração da estrutura do músculo, sem desarranjo arquitetural das fibras daquele músculo. Então isso é uma alteração funcional. E as alterações estruturais são quando essas alterações ultrapassam esse limite e você tem realmente, né, uma ruptura daquela estrutura. Aí você vê uma lesão de fibra muscular, uma formação de hematoma intramuscular, você vê um gap, né, um buraco entre uma fibra e outra, enfim, toda a gama de lesão detectável. Quando você tem uma lesão funcional, que muito provavelmente você tem já alterações de microestrutura, mas que a gente não detecta com a imagem, isso funciona como um alarme, um sinal amarelo. Fala, olha, eu estou sendo sobrecarregado. Você está colocando uma carga que é acima da minha capacidade de absorção. Quando soa um alarme, você pode tomar as providências, né? Soa um alarme de incêndio, por exemplo, você, né, procura a saída de incêndio, vê onde está o extintor, avisa, entra em contato, ou você desliga o alarme, né? Desligar o alarme em medicina é relativamente fácil. A gente tem recursos para desligar esse alarme, né? Só que se você desligar o alarme e continuar submetendo aquele músculo, aquele osso, aquela estrutura à mesma carga,
ele vai quebrar. E eu acho que esse é o principal erro do nosso momento atual, né? Nos atletas, sobretudo os atletas amadores, mas que são de alto rendimento, sabe? Que são pessoas apaixonadas, são pessoas que gostam muito, né, do esporte que fazem, se dedicam efetivamente, mesmo que aquilo não seja o ofício deles. Muitos deles têm outra profissão, mas se dedicam em um grau assim semi-profissional e não querem deixar de fazer, por nenhum motivo. Só que às vezes a gente tem que dar um tempo. A gente tem que parar um pouco e deixar o corpo recuperar. Então, nem tudo eu consigo detectar com imagem. Mas quando a gente tem algum alerta, algum alarme, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Entendi. Fala um pouquinho sobre fratura de estresse. É uma reação de estresse, na verdade. Me corrija se eu estiver errado, não sei como é que... É tão comum, é tão subvalorizado e às vezes a pessoa... É um desses alarmes que a pessoa não escuta e acaba tendo uma fratura real. Me explica um pouquinho melhor como é que isso acontece, o que é a fratura de estresse, reação de estresse... Vamos lá. A reação de estresse e a fratura de estresse fazem parte de um mesmo espectro de lesão. A fratura de estresse é o extremo, né, de uma reação de estresse. A reação de estresse ocorre quando você tem um osso normal, um osso saudável, mas que ele é submetido a uma carga que está acima da capacidade dele. O osso, diferentemente do que a gente imagina, ele não é uma estrutura estática. Ele é um órgão, né, e que tem a sua dinâmica. E ele funciona o tempo inteiro promovendo microfraturas daquelas trabéculazinhas ósseas que nós temos e reconstrução dessas trabéculas. Há um turnover na estrutura óssea, no arcabouço ósseo, né? Se a gente vai dar uma corrida na praia ou na lagoa, muito provavelmente a gente vai fazer pequenas fraturas nessas trabéculas ósseas do calcanhar, por exemplo, do calcâneo. E o nosso organismo vai conseguir, na hora que a gente parar, ele vai refazer essas trabéculas. Esse é o turnover normal do osso. Se a gente continua mantendo esse estímulo, né, de uma forma muito intensa, a gente vai quebrar mais o osso do que ele consegue se refazer, né? E isso vai começar a causar uma inflamação naquele osso. Isso é a reação de estresse. Tá? É uma capacidade... menor do osso se recompor do que o estresse que você está causando. Então, teoricamente, o osso nessa condição está mais fragilizado do que um osso normal. Sim. Quer dizer, ele... Sem dúvida. Ele está mais fragilizado, ele está inflamado, vamos dizer. Se você der um tempo, se você reduzir, ou dependendo do caso, retirar a carga por um tempo, ele vai se refazer, porque é um osso saudável, né? Diferente de um osso que você tem algum problema, alguma doença, e ele não consegue se refazer. É um osso saudável que você está submetendo uma carga muito grande. Então, basta dar tempo que ele se recupera. Só que se você continuar mantendo aquele estímulo com aquela intensidade, ele vai aumentar a inflamação, aumentar, até quebrar. E ele quebra, efetivamente, como se fosse uma fratura traumática. Ele quebra o osso completamente. E aí o tempo de recuperação se estende tremendamente. Aí o tempo de recuperação de uma fratura. Você vai ficar 6 a 8 semanas parado para aquela fratura se recuperar. Entendeu? Então, você não ouviu o sinal de alerta nesse caso, você pode pagar um preço caro por isso. Se você não ouviu o sinal de alerta, você pode pagar um preço caro. E a ressonância consegue ver isso? Quer dizer... A ressonância consegue ver muito bem isso. A ressonância é o único método de imagem que a gente consegue detectar essas lesões da reação de estresse num estágio inicial. Existe uma classificação para as reações de estresse e a gente consegue graduar isso, né? A reação de estresse começa com um edema bem tênue ao redor do osso, sem nenhuma alteração na medular, né, na parte interna do osso. Em seguida, além desse edema ao redor, você vai ter um edema dentro do osso também. Numa etapa seguinte, esse edema vai ser detectável não só nas sequências próprias para edema, né, sensíveis a edema, mas também nas sequências estruturais, como o T1. E aí, em seguida, você vai começar a ter irregularidade cortical e fratura.
E eu consigo detectar em qual estágio você está na evolução dessa entidade com a ressonância. E consegue informar quanto tempo você fica parado também para recuperar aquilo. Quer dizer, Exatamente, quanto mais precoce, menos tempo você precisa. Quanto mais precoce a gente pegar essa lesão, menos tempo você precisa. Menos tempo você vai precisar para se recuperar, né? Mas a recuperação passa por você tirar a carga. Entendi. Vamos falar um pouquinho de cruzado anterior, que é uma lesão também muito comum nas pessoas e às vezes gera dúvida. Quer dizer, você às vezes tem doenças do cruzado anterior, tem patologias ligadas à instabilidade do cruzado anterior que não são vistas pela ressonância. Existe isso? Quer dizer, a ressonância consegue resolver tudo relacionado ao cruzado anterior ou não? Bom, com relação ao ligamento cruzado anterior, a ressonância é o exame de imagem mais capaz para avaliação, não só do cruzado, como das lesões que costumam acompanhar a ruptura do cruzado. Quais outras lesões? O cruzado anterior se rompe com muita frequência em movimentos de torção do tornozelo, do joelho. E é muito comum você ter impactos ósseos, né? Porque você torceu em um osso, bateu no outro, você ter lesões de impactações ósseas, tanto no fêmur quanto na tíbia. É muito comum você ter lesões de cartilagem que acompanham, né, essas alterações ósseas. Então, são lesões osteocondrais, lesões meniscais e lesões de outros ligamentos que auxiliam na estabilização do joelho, como os colaterais. Então, você consegue avaliar não só a lesão do cruzado, como lesões associadas à ruptura do cruzado. O grande problema para a gente, radiologista que avalia esse joelho, são as lesões parciais do ligamento cruzado anterior. Quando ele rompe completamente, isso aí não tem muita dúvida, ele está rompido, e isso causa uma instabilidade também muito importante, então isso aí está bem determinado. Só que muitas vezes esse ligamento ele sofre um stress, né? Ele sofre um estiramento, ele não rompeu completamente, ele continua, pelo menos uma parte dele ainda continua contínua, né? Presa aos dois ossos, mas ele está frouxo. Ele funciona como um elástico que perdeu a sua capacidade tensional. Então, embora eu consiga ver as fibras dele no exame de imagem, ele não está mais competente, ele não está mais fornecendo a estabilidade que o joelho precisa. E eu não consigo avaliar isso com ressonância. Eu consigo, olha, ele está um pouco espessado, ele está um pouco heterogêneo, mas ele está ali, né? Eu consigo vê-lo, pelo menos algumas fibras dele estão ali. E essa avaliação da instabilidade, da incompetência do ligamento cruzado anterior vai ter que ser feito pela clínica. Então, na maioria dos casos, né, esse especificamente, a clínica vai ser o que vai determinar mais do que a imagem. Perfeito. Agora, Bruno, para que lado você acha que está indo a imagem musculoesquelética? Quer dizer, quais são as fronteiras da imagem musculoesquelética hoje? O que você, se você pudesse fazer um pedido para um desenvolvedor de tecnologia, qual seria o pedido que você faria para ser? O que falta desenvolver para a gente conseguir atender melhor essa região, essa parte do corpo, né? É mais resolução? É mais exames funcionais? Quer dizer, eu preciso ver a articulação em movimento? Que tipo de wishlist você teria e para onde você acha que o campo está indo? Bom, como em todas as áreas da medicina, todas as áreas da vida na realidade, né, a IA está entrando de uma forma muito, muito, muito forte, mas a meu ver não como uma concorrente ou um inimigo, mas como um auxiliar, como um copiloto assim, fantástico. Então isso aumenta em muito a nossa capacidade de avaliação desses exames. Isso já está acontecendo, já está na prática. Então eu acho que a coisa vai evoluir para quantificações de forma mais sistemática, reprodutível, feitas por IA.
quantificação de volume muscular, de quantidade de depósito de gordura, né, na musculatura, que são indicadores de atrofia muscular, de lesão muscular, enfim, né? Avaliação de microestrutura da cartilagem. A cartilagem ainda é um desafio para a gente, né? É um tecido muito pouco vascularizado, com a capacidade de regeneração muito, muito limitada e que com muita frequência causa né, problemas importantes articulares. Então, a gente conseguir avaliar melhor, né, essa microestrutura da cartilagem, né, e, novamente, conseguir fazer isso de forma reprodutível, de forma sistemática, né? Eu conseguir fazer isso sem viés de aquisição. Eu sonho com imagens de ressonância no músculo, eu sonho com imagens de ressonância volumétricas, mais próximas à tomografia, em que eu possa reconstruir isso sem perda de qualidade em qualquer eixo e que isso seja feito de forma mais rápida. A aquisição das imagens de uma forma mais confortável ao paciente. A gente ainda tem muita resistência à ressonância magnética. É um exame chatinho de fazer mesmo, né? Mesmo com os atletas profissionais, eu vejo muito, tem que fazer ressonância, não sei o quê. Tem como fazer ultrassom, não? Não, às vezes não tem, às vezes tem que ser ressonância. Então, assim, fazer com que esse exame seja mais confortável para o paciente e que tenha mais qualidade de imagem para mim, sabe? E a gente já trabalha com sequências volumétricas hoje em dia. Na FontImagem a gente tem várias, né? Exatamente. Mas elas ainda não são não tem uma resolução de imagem tão boa quanto as sequências 2D, as sequências espinheco, turbo-espinheco, enfim. A gente acredito que isso é o caminho natural, a gente vai chegar lá, né? E toda a gama de sequências funcionais aplicáveis também à radiologia musculoesquelética, aí não só a parte de lesão ligada ao esporte, mas também a parte de oncologia e doenças de depósito. Então, eu acho que isso já é uma realidade, mas tende a se desenvolver cada vez mais. PET MRI, né, inclusive, acho que é isso que vem por aí. Às vezes a pessoa não entende por que a ressonância tem que ser apertada e tem que ser um tubo e tem que ser barulhento, né? Isso faz parte da física da ressonância. O que o tubo está fazendo é criar um campo magnético homogêneo muito forte, então muitas centenas, milhares de vezes maior do que o campo da Terra, e eu preciso ter esse campo para conseguir fazer a imagem, e o barulho vem da estimulação dos tecidos que a máquina faz, ou seja, a gente, apesar de ter hoje sequências com muito menos barulho, o barulho faz parte da física por trás da ressonância, então não vai ter muito por onde escapar, né? A gente está fazendo máquinas cada vez maiores, né? Antigamente os bores eram muito menores, né? O buraco no meio da ressonância era muito menor. Hoje em dia já tem bore até de 80 centímetros, que é uma coisa impensável até poucos anos atrás. Mas ainda assim você precisa, quanto maior a física, né? Quanto maior o bore, é exponencial a quantidade de energia que você tem que botar lá dentro para o campo ficar homogêneo e alto. Então, uma diferença às vezes de 10 centímetros naquele buraco faz uma diferença tecnológica de quantidade de energia e homogeneidade que você precisa impor naquele espaço exponencial, não é linear. Então E eu acho que todos podem ter certeza que todas as grandes empresas estão buscando soluções. Tem um exército de engenheiros trabalhando incansavelmente nisso. Com certeza. Pode ter certeza. É verdade. Bom, Bruno, você queria complementar com mais alguma coisa? Você tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você queria tocar? Não, acho que é isso. Grande prazer estar aqui nesse bate-papo, né, trocando ideia. Volto quando você quiser. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Nada. Até a próxima.